Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma correção de questão aqui da nossa lista de apoio. Vamos observar aqui o enunciado dessa questão, que já caiu em uma prova anterior do Enem. Ele fala assim: uma pesquisa recente aponta que 8 em cada 10 homens brasileiros dizem cuidar de sua beleza, não apenas de sua higiene pessoal. Outra maneira de representar esse resultado é exibindo o valor percentual dos homens brasileiros que dizem cuidar da sua beleza. Qual é o valor percentual que faz essa representação? Então, observa bem o que ele está querendo aqui, na verdade, né? Está querendo que a gente dê a representação percentual dessa ideia aqui, olha, de 8 em cada 10 homens. Isso aqui a gente pode fazer de forma muito simples, fácil e direta. Então, bora apresentar aqui a nossa solução. O que é que ele diz para nós? Ele diz assim, olha, 8 em cada 10 homens, certo? Cuidam da beleza. Olha, 8 em cada 10 homens. Se você dividir isso aqui, olha, você vai encontrar 0,8. O que é 0,8? 0,8 é a mesma coisa que 80 dividido por 100. E 80 dividido por 100 é a mesma coisa que 80%. Beleza? Portanto, a nossa resposta aqui, ó, letra B de bola. Letra B de bola, bem aqui, ó. Certo? Questãozinha fácil, simples e direta. Então, 8 de cada 10 homens, ou seja, 0,8 é a mesma coisa que 80%, e 80% é a mesma coisa que 80%. Beleza, turma? Questão fácil aí da nossa lista de apoio, ok? Agora, turma, olha só essa próxima questão que a gente tem aqui. Vamos ver o que é que diz o enunciado dessa próxima questão. Médicos alertam sobre a importância de educar as crianças para terem hábitos alimentares saudáveis. Por exemplo, analisando-se uma bolacha com recheio de chocolate de 25 gramas e um pé de alface também de 25 gramas, observa-se as seguintes quantidades de nutrientes, respectivamente. Carboidrato da bolacha, 15 gramas, e do pé de alface, 0,5 gramas. Proteínas. A bolacha, 1,9 gramas e o pé de alface, 0,5 gramas. Considerando as informações apresentadas, qual deve ser o número de pés de alface consumidos para se obter a mesma quantidade de carboidratos de uma bolacha? Então, bora pensar na nossa solução aqui, pessoal. O que está acontecendo aí? Ele está dando uma informação nutricional para a gente, de bolacha e alface. E o que a gente tem aqui, olha, vou até fazer aqui uma tabelinha, para ver se dá certo aqui. Deixa eu ver se eu consigo desenhar aqui para vocês uma tabela, onde nessa tabela eu vou ter aqui a bolacha que ele fala que tem 25 gramas, e o alface. O que é que nós temos aqui nessas duas linhas? Aqui eu tenho o carboidrato e aqui eu tenho a proteína. O que é que ele fala da bolacha? A bolacha de carboidratos ela tem 15 gramas e o alface de carboidrato tem 0,5 gramas. Beleza? No caso da proteína, a proteína, no caso da bolacha, é 1,9 gramas de proteína da bolacha, e do alface nós temos 0,5 gramas. Beleza? Então, o que ele está perguntando para a gente? O que ele diz aqui para nós? Ele diz assim, ó, qual deve ser o número de pés de alfaces consumidos para se obter a mesma quantidade de carboidratos de uma bolacha? Então, a ideia aqui é a seguinte. Vamos pensar, quantos pés de alface, que eu vou chamar de X, eu devo consumir para que essa quantidade de pés de alface seja equivalente à quantidade de carboidratos que eu como de uma bolacha. E qual é a quantidade de carboidratos que eu como quando eu acabo ingerindo uma bolacha? 15 gramas, que é esse número aqui, ó. Então, qual seria o valor X que eu devo consumir de pés de alface, ou melhor, quantos pés de alface, que eu estou chamando X, eu deveria consumir para que eu tivesse o equivalente a 15 gramas de carboidrato, que é o que eu tenho em uma bolacha.
Então, olha só, qual a quantidade de pés de alface, que eu chamei de X, equivalente a 15 gramas de carboidratos, certinho? O que eu já sei de antemão? Eu já sei que um alface tem 0,5 gramas, certo? De carboidratos. Então, isso aqui, pessoal, é uma regra de 3 simples e direta, né? X está para 1, assim como 15 gramas está para 0,5 gramas. Turma, presta atenção nisso aqui, olha. X sobre 1 é a mesma coisa que X, né? X sobre 1 é a mesma coisa que X. Agora, aqui, ó, 15 dividido por 0,5 é a mesma coisa que 15 dividido por meio. Então, eu poderia dizer que x é igual. Aqui, presta atenção no que está acontecendo, olha. Divisão entre duas frações, conserva a primeira, que é o 15 sobre 1 aqui, no caso, né? 15, e multiplica pelo inverso da segunda, 2 sobre 1. Lembra que aqui embaixo do 15 tem 1. Se você fizer essa multiplicação aqui, você encontra 30, né? 15 vezes 2 dá 30 e 1 vezes 1 dá o próprio 1 mesmo. Então, eu devo consumir 30 pés de alface nas condições do problema. Então, só para a gente repassar essa questão, pessoal, ele fala o seguinte, ele fala dos nutrientes da bolacha e da alface. O que ele diz para nós? Ele diz, olha, que a bolacha ela tem 15 gramas de carboidratos e o alface tem 0,5 gramas de carboidratos, beleza? Ele diz também que cada bolachinha tem 1,9 gramas de proteína e 0,5 gramas de... e a alface tem 0,5 gramas de proteína. Então, repetindo, pessoal. Vamos repetir aqui, ó. Uma bolacha tem 15 gramas de carboidrato e uma bolacha tem 1,9 gramas de proteína. Um pé de alface tem meio grama de carboidrato, um pé de alface tem meio grama de proteína. A pergunta foi, quantos pés de alface eu devo consumir para que esse valor consumido tenha 15 gramas de carboidrato, ou seja, a mesma quantidade de carboidrato de uma bolacha. O que é que eu já sei? Eu já sei que um alface tem 0,5 gramas de carboidrato. Então, x está para 15, assim como 1 está para 0,5, né? Aqui, ó, x está para 1, assim como 15 está para 0,5. Mesma coisa. É uma regra de 3 simples e direta. Multiplica cruzado, bem aqui, se quiser, né? Podia ter multiplicado cruzado bem aqui, se eu quisesse, ó, esse cara vezes esse, mas eu preferi fazer direto. X está para 1 é a mesma coisa que x, igual 15 está para 0,5. Então, repeti o 15. O que é 0,5? É 1 sobre 2. Aí eu conservei o de cima, 15 sobre 1, e multipliquei pela fração de baixo invertida, né? 15 vezes 2 dá 30, 1 vezes 1 dá 1, não precisa colocar 1 aqui embaixo. Belezinha? Então, turma, essas duas questões aí serviram para a gente explorar aqui um pouquinho o estilo de questão que cai no Enem. Beleza? Eu espero ter ajudado vocês e até uma próxima questão aí para a gente resolver. Valeu, turma. Tchau.